Boa tarde, eu me chamo Pedro Trindade, eu sou aluno de licenciatura de matemática e eu vou apresentar um pouquinho hoje sobre o que eu estudei no projeto de iniciação científica. Principalmente, dentre outras coisas, como é explicado dentro do relatório final, eu estudei sobre cohomologia e homologia de grupos, mas eu tive um outro enfoque dentro desse trabalho que são os grupos definidos em grafos. Ou seja, existem essas construções algébricas, né, que são os grupos, e como a gente pode aprender mais, por um lado, usando as teorias de homologia e cohomologia dentro do contexto de topologia algébrica, a gente consegue entender mais sobre espaços topológicos usando álgebra abstrata. Mas no caso de grupos definidos em grafos, é exatamente o contrário. A gente usa um espaço que a gente conhece, que define conexões como os grafos, né? Que existe toda uma teoria de grafos já bem implementada e a gente acaba utilizando esses teoremas da teoria de grafos para a gente conseguir chegar em conclusões sobre os grupos, né? Então a gente define alguns grafos que elucidam para a gente relações de conexão entre esses elementos do grupo, né? Ok. Então, o que é um grafo, né? Primeiramente, um grafo é um conjunto de vértices e arestas. Vértices são pontos. Na verdade, aí a gente tem que cada aresta é uma dupla desses pontos, né? Então, a gente tem que os pontos você faz um produto cartesiano e aí você pega esse produto cartesiano e isso define as arestas, né? E aí você tem um subconjunto desse conjunto dos produtos cartesianos, eles definem quais são as arestas do nosso grafo. E, entre outras coisas, a gente tem, por exemplo, o subgrafo induzido. O que é o subgrafo induzido? Se a gente pega e tira uma aresta e a gente deleta se a gente tira um vértice e deleta todas as arestas que estão conectadas nesse vértice, isso gera o nosso subgrafo induzido. Existe o grafo completo. O grafo completo é um grafo que todos os vértices conectam a todos os outros vértices. A gente tem o conceito de clique. E a gente tem alguns números importantes. A gente tem o número de clique, a gente tem grafos perfeitos, que tem um número cromático, a gente tem como definir gráfico de comparabilidade entre conjuntos, né? E a gente consegue fazer isso com qualquer ordem parcial. A gente tem um grafo de Cayley, que já é definido em grupo, que ele mostra pra gente com os geradores, a gente consegue saber exatamente como esses geradores atuam dentro do grupo para gerar cada elemento. A gente tem um gráfico comutativo, que as arestas são conectadas quando os elementos comutam. E a gente tem alguns fatos importantes como a razão de comutabilidade, ou grau de comutabilidade, que diz pra gente a probabilidade de dois elementos comutarem. Eu calculei para todos os grupos até 128 o grau de comutabilidade. Isso foi uma parte importante do meu trabalho, além de fazer uma interface gráfica que geram esses grafos comutativos para qualquer grupo arbitrário que eu colocar. A gente tem um grafo comutativo profundo, o grafo de potência, o grafo de potência melhorado. A gente tem alguns fatos importantes, os grafos de potência são isomorfos. A gente tem um grafo de geradores, que dois elementos são conectados se eles geram o grupo inteiro. Além disso, a gente tem esse de Greenberg-Kegel e o da intersecção. E basicamente foi isso que eu fiz nesse projeto. Eu calculei desse grafo, eu fiz uma interface gráfica e eu calculei alguns grupos de homologia cohomologia para espaços topológicos. Obrigado por assistir.